Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, 22 de maio de 2026. Estamos aqui trazendo em continuidade meditação de ordem espiritual para que venhamos entender as coisas espirituais e do ensinamento de Deus para nos proteger. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, meu Deus, tua inspiração, o discernimento e o entendimento para cada um que vai ouvir tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje tem como título: quem está no comando da sua cabeça? Quando falamos de cabeça, falamos de raciocínio, entendimento e espírito. Tudo isto está ligado à cabeça. Nossos pensamentos, nosso espírito, a inteligência, o entendimento. Então, é uma parte espiritual do homem, que é o seu entendimento, o seu espírito. Vamos ler como texto bíblico desta meditação, livro do Romanos, do apóstolo Paulo, que escreveu aos servos de Deus que se encontravam ali na cidade de Roma. Capítulo de número 8, versículo 5 até o versículo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Leia agora o versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8, e aqui terminamos essa leitura bíblica. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos falar aqui sobre este contexto. Lemos apenas 4 versículos e o contexto dele, ele é espiritual. O apóstolo Paulo falando sobre o pendor da carne e o pendor do espírito. São vontades que guerreiam em nossa mente, em nossa cabeça. Precisamos saber disso. Tanto quem já serve a Deus, que já conhece a verdade, como aquele que não o conhece, não tem o discernimento espiritual. Saiba disso, que dentro da nossa cabeça, no nosso espírito, no nosso interior, guerreiam 2 vontades. O pendor da carne, que significa fazer vontade própria, os desejos, aquilo que vem aos olhos, e a nossa telha, a nossa cabeça. O homem sem o ter como a força maior dentro da nossa mente, no nosso coração, o Espírito Santo, o homem facilmente se torna vulnerável. Então é preciso, por isso que lá na frente, mais o apóstolo Paulo diz que devemos estar com a mente ligada a Deus, andar no Espírito, é algo espiritual. Então você que ainda não conhece as coisas espirituais de Deus, que não tem um relacionamento com Deus, que não conhece ainda o plano de salvação de Deus, saiba de uma coisa: é preciso conhecer a Deus e ter a força de Deus dentro de nós para a gente combater contra as vontades que vêm na nossa cabeça para fazer e aquilo que é errado, que vai prejudicar a salvação da nossa alma, vai cada vez mais afastar a gente de Deus. Vamos falar de 2 pontuações. Antes de tudo, vamos dar uma introdução aqui. Nossas atitudes são conduzidas por meio de nossa mente. Por isso que há uma importância muito grande
de nos avaliar e perceber se as nossas atitudes coadunam com a vontade de Deus ou não. É nesse momento que a gente temos que parar, raciocinando o que estamos fazendo, as nossas atitudes em relação à nossa conduta de viver. Será que está sendo agradável a Deus? Será que está sendo para ir de acordo com as leis de Deus ou não? Se não, é porque estamos fazendo algo que vai prejudicar a nossa alma. E aqueles que atentam para a salvação da vida eterna é que pensam nisso. Poxa, alma? Como assim? Como é que eu estou prejudicando minha alma eu fazendo isso? É isso mesmo. A palavra de Deus diz que as inclinações daqueles desejos errados, eles vão nos conduzir para a morte. Que morte é essa? Tanto a física como a principal, a espiritual, que é a vida eterna da alma. Onde ficará a alma? Então temos que atentar para o nosso viver, como estamos, se estamos indo de encontro à lei de Deus ou não. Primeira pontuação: nossas atitudes glorificam a Deus? Eis a pergunta: será que o que estamos fazendo, o que estamos vivendo por meio de nosso viver está glorificando a Deus? Deus fala para Jesus, falou no Sermão do Monte: brilhe a vossa luz diante dos homens para que glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Então, os nossos frutos e atitudes têm que ser algo que louvem a Deus. Louve a Deus como assim? Que venha estar de acordo com os preceitos e os mandamentos de Deus, a nossa maneira de viver. Vamos para a segunda pontuação e aqui já estamos concluindo com esta meditação. Nossos pensamentos nos conduzem para o que é justo e verdadeiro, na vontade de Deus? Eis a pergunta. Os nossos pensamentos, eles são justos e verdadeiros para com a vontade de Deus? É isso que temos que fazer, pensar e nos conduzir com o que é justo. Vamos dar uma suposição, um exemplo ilustrativo. A pessoa está mentindo, fazendo o que é para prejudicar o seu próximo. Aí, raciocine comigo. Será que isso é justo? O que Jesus faria nesse momento? Se fosse você. Pense bem nisso. Então, a palavra de Deus dá um ensinamento para isto. Um livro de Filipenses 4:8, que devemos pensar em tudo que é justo, honesto, tudo que é louvável a Deus. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Abençoe cada um que venha tentar ter o discernimento, o temor e respeito para com tua palavra e a preocupação com a salvação da sua alma, da nossa alma, em tudo o quanto estamos nos conduzindo a viver por meio de nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótima sexta-feira. Pensemos, raciocinamos em tudo que vem de vontade na mente, se está coadunando com a vontade de Deus ou não. É questão de usar uma fé inteligente, raciocinar e pensar na sua alma e na eternidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.